É um grande privilégio partilhar com você, neste momento, a palavra de Deus. Hoje, para fazer uma espécie de diagnóstico da sociedade, traçar um mapa da realidade, quero falar sobre tempos difíceis. E vamos basear esta mensagem em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O mundo onde Paulo vivia e quando Paulo escreveu estas palavras estava absolutamente de pernas para o ar. A cidade de Roma, a mais poderosa e populosa cidade do mundo, havia sido incendiada criminosamente. Mais de 1 milhão de habitantes. 70% da cidade arrasada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. O imperador da época, Nero, colocou a culpa deste criminoso incêndio nos cristãos e começa uma brutal perseguição. Os cristãos foram crucificados a ponto de faltar madeira em Roma para fazer cruz. Quando não tinha mais madeira, os cristãos eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre, uma perseguição brutal contra os cristãos. Naquelas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começou a ser procurado, caçado, até que botaram a mão nele. Talvez em Troade, na casa de Carpo. Jogaram Paulo na masmorra Mamertina, em Roma, um lugar escuro, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Desta prisão desumana, Paulo revela no capítulo 2, verso 9 desta carta, que ele foi preso ali com a acusação, ou sob a acusação de ser um malfeitor, um criminoso, um bandido, o líder dos incendiários. Em virtude disso, ele confessa no capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia o abandonaram. Gente que o conhecia, que sabia da sua integridade, da sua inocência, mas se acovardaram. No capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo, seu filho na fé, o destinatário desta carta, estava com vergonha das suas algemas. Marcaram a primeira defesa de Paulo, uma audiência, para ele apresentar suas testemunhas, mas com medo de retaliações, da opressão que era desumana e cruel, ninguém compareceu lá. Todos abandonaram Paulo. Na verdade, o apóstolo escreve esta carta como a última epístola, já no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E é nesta carta, no capítulo 3, conforme ouvimos a leitura, é que Paulo vai fazer uma espécie de diagnóstico dos seus dias,
apontando certamente para os dias em que vivemos. E ele começa dizendo assim: sabe, porém, isto. Ou seja, há muitas pessoas que parece que não sabem, que vivem cegas, desantenadas, desligadas da realidade, vai deixando a vida levar. Não conseguem enxergar o que está por trás do que está acontecendo. E Paulo traz esse alerta de Timóteo: sabe isso, Timóteo, você precisa entender as coisas, você precisa fazer uma leitura do seu tempo. Você não pode ser um alienado. E Paulo diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos tempos começaram lá na primeira vinda de Cristo e acontecerá até a segunda vinda de Cristo. Mas a palavra difíceis aqui no grego é a mesma palavra para aqueles endemoniados gadarenos, 2 endemoniados gadarenos, que a Bíblia diz que eles estavam furiosos. O que Paulo deseja retratar para nós é que esses últimos dias são dias violentos, como que inspirados por uma força maligna, destruidora, avassaladora, que vem como uma tempestade, jogando tudo por terra, que vem derrubando pilares da sociedade, que vem destruindo os fundamentos da sociedade, que vem desconstruindo os valores da família, que vem impondo o terror da violência nas ruas. Dias difíceis. Os nossos dias são dias difíceis. Mas no diagnóstico do apóstolo Paulo, estes dias difíceis podem ser resumidos em 3 palavras. Ele coloca aqui esse diagnóstico sombrio, mas eu vou resumir essas palavras todas aqui em 3 delas, que penso eu serem as linhas mestras do pensamento do veterano apóstolo. A primeira delas, ele diz assim no verso 2: pois os homens serão egoístas. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: o mundo está como está, de pernas para o ar, onde não só há uma tolerância ao erro, mas há uma inversão de valores, onde se aplaude o vício e se escarnece da virtude, onde se celebra a cultura da morte e não se defende o valor da vida, onde a família é destruída a olhos vistos e as pessoas acham que isso é um avanço, onde a sexualidade é coisificada, banalizada, animalizada, e acha que isso é o suprassumo das conquistas sociais. Tudo isso está desse jeito porque o amor foi colocado às avessas, está mal direcionado. E ele começa, portanto, aqui: pois os homens serão egoístas. Essa palavra no grego é philautos, vem do amor filia no grego, autos é você mesmo. Então, o grande problema da sociedade é o amor a si mesmo, em detrimento do amor ao próximo. O verdadeiro amor não é egocentralizado, é outro-centralizado, não é egoísta, é altruísta. Mas uma sociedade corrompida, maligna, governada por esses dias furiosos, cada um pensa em si, cuida de si, se importa consigo, explora o próximo, avilta o próximo, agride o próximo. Jesus pontuou isso muito bem na chamada parábola do bom samaritano, quando um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o deixaram à margem do caminho sangrando. Passou por lá o sacerdote, o viu assim, passou de largo. O levita também passando, olhou aquela cena e passou de largo,
Porque cada um está pensando em si, no seu conforto, não quer se envolver. Cada um por si, Deus por todos. E desta maneira nós vivemos numa sociedade que tantas vezes segue a linha dos salteadores. O que é meu, mas o que é seu vai ser meu também. Ou segue a linha da filosofia do sacerdote e do levita. O que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. Não estou nem aí com o que você está vivendo, sentindo ou sofrendo. Então desce um samaritano, que é inimigo de raça, mas para, vê, se aproxima, pensa as feridas do homem, colocam na sua cavalgadura, deixam numa pensão, num hotel, com o compromisso de pagar qualquer despesa posterior, tornando-se verdadeiramente próximo. Sabe por quê? Porque o amor não é egocentralizado, é outro-centralizado. Por que a sociedade está tão corrompida? Segundo lugar, diz Paulo assim, porque os homens serão avarentos. A palavra avarento no grego é philarguros, literalmente, amantes da prata, amantes do dinheiro. O dinheiro é a mola mestra dessa sociedade, onde as pessoas adoram o dinheiro como um deus, mamon. Por dinheiro as pessoas matam, morrem, corrompem, são corrompidas. Por amor ao dinheiro as pessoas vendem a alma para o diabo. E esta avareza é que leva o assalto aos cofres públicos, a corrupção nos governos, nas empresas. É a corrupção movida pelo amor ao dinheiro que tira recursos dos hospitais e pessoas morrem na fila, sem assistência, sucateando as estradas, tendo tantos acidentes. Porque os recursos são jogados no ralo da corrupção. Por quê? Por avareza, amor à prata, amor ao dinheiro. Nós devemos adorar a Deus, amar o próximo e usar as coisas. Mas nessa sociedade, as pessoas amam as coisas, usam as pessoas e se esquecem de Deus. Mas finalmente, Paulo vai fazer um outro diagnóstico. Lá no capítulo 3, versículo 4, dizendo que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a ideia aqui é de filomenos. É a pessoa que vai amar o prazer, mais do que amar a Deus. E nós estamos vivendo nessa sociedade hedonista, que vive por prazer, que bebe todas as taças dos prazeres, que quer sexo livre, que quer drogas sem criminalização, que aprova o aborto, que aprova a ideologia de gênero, que aprova todas as coisas que estão na contramão da ética, da moralidade, da cultura judaico-cristã, que serviu de pilar central da sociedade. As pessoas querem tudo aquilo que atenda ao reclamo, ao desejo da sua carne, da sua vontade. E esta filosofia tão popular no primeiro século, chamada de hedonismo, patrocinada lá pela ideia e pensamento que resume essa filosofia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem amanhã, não tem prestação de contas, não tem juízo final, não tem céu nem inferno, a vida é só o aqui e o agora, então vamos beber todas as taças dos prazeres. Por esta razão, porque os homens amam a si mesmos e não ao próximo, porque os homens amam o dinheiro e não a Deus, porque as pessoas amam mais os prazeres do que a Deus, é que a sociedade está vivendo esse caos, dias difíceis. Você e eu podemos reagir a isso, voltarmos para Deus, colocarmos nossa vida nas mãos de Deus e viver para a glória de Deus, para respeitar a vida, amar o próximo e alterar o cronograma dessa sociedade que jaz no maligno,
que caminha célere para a destruição. Não há outro que possa nos dar esperança, a não ser Jesus Cristo. Eu conclamo você a vir a Cristo, a entregar sua vida para Ele, a viver de modo digno dEle, para ser luz e sal neste mundo tão confuso. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, da nossa pátria. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pelo alerta da Tua palavra. Não permita que nos conformemos com este século, que venhamos a ser amigos do mundo, constituindo-nos assim em inimigos Teus. Que possamos, meu Deus, não nos conformarmos a ponto de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Guarda o nosso coração do mal. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo agora. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.